um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Esse texto, meus irmãos, nós vemos um profeta confrontando um rei. Um profeta confrontando um rei com a palavra de Deus. E o método que Natã usa é muito interessante, porque Natã não faz uma confrontação direta. Natã lhe conta uma história que leva Davi a refletir, Davi a pensar naquela atitude, e então Natã mostra claramente o que ele quer dizer a Davi. E nós temos aprendido esses dias a importância da confrontação, mas temos aprendido também que ela não deve ser feita de qualquer maneira, que ela precisa ser feita em amor, e ela precisa levar a pessoa a refletir sobre o seu próprio pecado, sobre a sua própria vida. Então, essa é a proposta do aconselhamento bíblico. Não é só apontar o pecado, não é só mostrar o erro, mas é levar a pessoa a uma profunda reflexão sobre a sua própria vida, o seu próprio pecado, e então, aos pés da cruz, mudar de vida. É isso que nós temos tentado ensinar a vocês, e é isso que nós esperamos que todos nós possamos aprender durante esses dias. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos pelo dia de hoje, te agradecemos por esse momento que estamos aqui. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe esse momento em que iremos estudar a Tua palavra e, de maneira muito prática, aprender a aplicá-la às nossas vidas. Abençoa o Sacha, que estará nos guiando no estudo, nos falando aos nossos corações. Abençoa todos nós, para que possamos ficar atentos, para que possamos ser zelosos no aprendizado. Enfim, Deus amado, que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas e ajudar outras pessoas a aplicar às suas próprias vidas. Pedimos a Tua graça, pedimos o Seu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Irmãos, deixa eu só, então, antes de passar a palavra para o preletor, explicar algumas coisas. O tema desta noite é provações e sofrimento. Então vocês têm uma apostilazinha. O primeiro tópico aí dessa apostila, a primeira palestra é exatamente essa, provações e sofrimento. Ela está na ordem das demais palestras. Se você tiver perguntas, ao final da preleção nós vamos ter um momento para perguntas. Então eu queria que você anotasse sua pergunta, guardasse a sua pergunta, ao final, que você a faça ao final da preleção, que nós teremos um momento específico para isso. Tá joia? No mais, eu peço que todos busquem ficar atentos, anotem tudo que for necessário, isso é para o bem de vocês, e eu tenho certeza que seremos todos muito abençoados. Eu quero convidar o Sacha que vem aqui. Alguns já o conhecem, né? Que ele esteve aqui o ano passado em nossa igreja. O pessoal que estava na primeira igreja de Ceilândia também já o conhece. Mas para aqueles que ainda não conhecem, o Sacha é marido da Ana, pai do Pedro, né? Pastoreia jovens primeira igreja batista? Igreja Batista Maranata em São José dos Campos, né?
ele fez um mestrado, um MDiv nos Estados Unidos e um mestrado em aconselhamento também, né? E formou-se no Palavra da Vida aqui no Brasil, na área de teologia. Então, é alguém que tem nos abençoado muito, e tenho certeza que é muito capacitado para falar sobre o que vai falar. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe também. Obrigado, pastor. Tá bom? Ok. Boa noite. Pronto. Eu tô aprendendo aqui com. Acho que tá funcionando, né? Não, tá. Acho que tá. Tá. Eu tenho que apontar pra lá, né? É que às vezes eu aponto pra cá e nada a ver, né? Lá. Então tá bom. Pessoal, boa noite. É com grande alegria que nós compartilhamos mais uma hora juntos. Alguns de vocês nós tivemos já o privilégio de nos encontrar desde segunda-feira. Para alguns talvez seja reincidência do ano passado, mas é uma alegria, um privilégio compartilhar com os irmãos algumas verdades da palavra de Deus para nossa edificação, para nos equipar no ministério de outros. O tópico de hoje é provações e sofrimento. Este é um tópico comum. Talvez todos aqui já tenham uma história de vida o suficiente para ter passado por provas, muitas delas significativas que mudaram cursos da sua vida. E a questão não é se vamos passar por provas, mas quando. Quando vamos passar por provas e se estaremos prontos. A realidade de viver num mundo caído é que nós sofreremos com provações e muitas das pessoas que você irá ajudar e ministrar estão passando por provas. Então a pergunta que nós temos que fazer numa conferência de aconselhamento é se você tem respostas para dar para essas pessoas, a fim de que elas tenham as ferramentas necessárias e bíblicas para não só crescer através da tribulação, como honrar ao Senhor. Provações e sofrimento. Isso. Foi você que apertou ou fui eu? Fui eu? Provações e sofrimento. A importância de lidarmos com as provações e o sofrimento cuidadosamente. É muito fácil as pessoas entrarem num espiral de culpa, porque elas não entendem as responsabilidades presentes na prova, no sofrimento. E uma das coisas que nós precisamos refletir antes de tudo é que nem sempre a culpa é minha. Nem sempre a culpa do meu sofrimento é minha, mas algumas vezes é. Nem sempre eu sofro por minha culpa, mas às vezes eu sofro por minha culpa. Provérbios 14, 23, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Neste caso, nós vemos a pobreza como um sofrimento que veio de resultado de um estilo de vida caracterizado pelo só falar, não pelo trabalho diligente. Algumas vezes Deus ministra disciplina em nossas vidas como resultado direto de nosso pecado. Neste caso, nós temos o sofrimento como responsabilidade nossa. Nós somos os culpados pelo sofrimento. Às vezes nós temos receio de sermos conselheiros de Jó e apontarmos pecado na vida de pessoas em meio ao sofrimento, mas a realidade é que Deus ministra o sofrimento em meio a pecado também. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está lidando com a ceia do Senhor, ele diz que muitos são os que dormem. O que são aqueles que dormem? Senão os que estão mortos. Que foram disciplinados pelo Senhor porque de fato eles tomaram a ceia do Senhor de forma indigna. E foram então disciplinados com a morte. 1 João diz que existe um pecado para a morte. Nós não sabemos qual é, mas aquilo deve gerar em nós um temor de que Deus disciplina. De que o Deus que nós vemos do Antigo Testamento e achamos que ele é presente apenas no Antigo Testamento, é o Deus de Ananias e Safira.
Atos capítulo 5. O Novo Testamento apresenta um Deus de graça. O Antigo também. O Antigo Testamento apresenta um Deus de ira. O Novo também. Hebreus capítulo 12 fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nem sempre a culpa é minha no sofrimento, mas algumas vezes é. Tiago capítulo 5 fala daqueles que estão sofrendo enfermidades e são chamados então à confissão de pecados. Uma outra realidade com relação ao sofrimento é que nem sempre a culpa é de outra pessoa, mas algumas vezes é. Provérbios capítulo 13, versículo 23, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Como um leão que ruge, um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Provérbios 28, 15. Ambos os versículos são exemplos de que às vezes nós sofremos por agência de uma outra pessoa. Terceiro ponto, Deus nem sempre é o causador, mas algumas vezes é. Vou explicar um pouco melhor esse ponto. Eu não fui o autor desta lição, talvez eu não articularia dessa forma, mas o que está no coração do autor, quando ele escreve Deus nem sempre é o causador, mas algumas vezes é, não é que Deus não está no controle, Deus está no controle de tudo, ele coloca isso depois no ponto 2b, mas é que Deus nem sempre é o agente primário, como nós vemos no exemplo de Jó, em que Satanás foi e afligiu Jó debaixo do controle de Deus. Só que às vezes Deus é esse agente afligindo e às vezes ele não é. Essa é a ideia por trás do ponto C. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ministrar aos que estão experimentando provação e sofrimento requer uma séria reflexão teológica e aplicação prática. E nós vamos começar a olhar o aspecto teológico das provações e dos sofrimentos. Uma cosmovisão bíblica pela qual devemos ver as provações e o sofrimento. Você deve submeter a sua compreensão de provas e sofrimentos a essa cosmovisão. Encare isso como um óculos. Um óculos pelo qual você interpreta sofrimento, e esse óculos é a palavra de Deus. Em última instância, as provações e o sofrimento são resultados da queda e do subsequente pecado de Adão. Todo sofrimento e provas que nós experimentamos estão ligados ao pecado original, o pecado de Adão. Romanos 3, 10 a 12 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Você tem que entender que o sofrimento, as provas, vieram como resultado do pecado. Toda prova, todo sofrimento está ligado ao pecado, ou o seu pecado pessoal, ou o pecado de uma outra pessoa, ou simplesmente pelo fato de que nós vivemos num mundo caído, numa criação que geme por redenção. Deus sempre permanece soberano, independente das provações e dos sofrimentos que experimentamos. Deus sempre permanece soberano, independente das provações e dos sofrimentos que experimentamos. Recentemente, o evangelicalismo brasileiro tem sido atacado, ou tem sido influenciado, ou tem se levantado no meio dos evangélicos, dúvidas com relação à soberania de Deus. Um verdadeiro veneno para a alma. Deus é um Deus soberano. O que para alguns causa revolta, o que para alguns é motivo de perder a fé, para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que cremos na Bíblia inerrante, suficiente, que tem autoridade, é o que nos sustenta. Não entenda a soberania de Deus à parte dos outros atributos de Deus. Deus, ele é soberano, mas ele também é sábio, ele também é infinitamente amoroso. E tudo que ele faz, tudo que existe e acontece é debaixo de um plano perfeito. Soberano sim, mas perfeito e amoroso. Deus sempre permanece
soberano. Talvez a luta de alguém seja diante do pecado de outra pessoa, e ele não consegue equacionar a soberania de Deus, o amor de Deus, e você precisa lembrar que a justiça eventualmente se manifestará e será óbvia para todos. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada